Então, gente, vamos dar início à nossa segunda videoaula. O assunto de hoje será operações com números inteiros. Então, vamos lá. A primeira regra que a gente tem que aprender é da adição e subtração. Então, veja, para adição e subtração, a gente vai seguir essas duas regras aqui, ó. Primeira, sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e fica o sinal do maior número. Vamos ver como isso vai funcionar. Vejam esse primeiro exemplo, menos 4 e menos 3. Note que os sinais aqui são iguais, então é a primeira regra, ó, sinais iguais, soma. Então a gente vai somar esses números, 4 mais 3, 7, e repete o sinal, então fica menos 7, tá? Ó, somamos e repete o sinal. Agora, nesse segundo exemplo, menos 2 mais 8. Aqui os sinais são diferentes, então, ó, segunda regra, subtrai e fica o sinal do maior número. Então, ó, subtrai do maior número para o menor. 8 menos 2, 6. E fica o sinal do maior número. O maior número é o 8. Então fica o sinal de mais, ó, o sinal dele. Então fica mais 6. E aqui eu só quero fazer uma observação, que quando for positivo, você coloca esse mais na resposta se quiser ou não, tá? O mais só é obrigatório se estiver entre dois números. Por exemplo, aqui, ó, exemplo 3. Esse 1, mesmo que não apareça sinal, na frente dele é o sinal de mais, tá? Mesmo que não apareça, mas como não tem nenhum número antes dele, então esse sinal de mais não preciso colocá-lo. Então aqui está 1 menos 3. 1 menos 3, sinais diferentes, né? 1 é positivo, subtrai. 3 menos 1, 2. E fica o sinal do maior número. Deu negativo porque o maior número aqui é 3, ó, sinal de menos, tá bom? Então essas são as regras para adição e subtração. Agora vejamos aqui, ó, jogo do sinal. Então o jogo do sinal está aqui, essas 4 que vocês têm que decorar. Mais com mais dá mais com menos dá menos, menos com mais dá menos com menos dá mais. Observação: usado para sinais separados por parênteses, colchetes e chaves, e usado na multiplicação e na divisão. Então aqui, ó, um exemplo de como é usado quando estiver separado por parênteses. Você tem dois sinais separados por parênteses, faz jogo de sinal. Repete o número 3 e jogo de sinal. Menos com mais, ó, menos, tá? Então isso serve para todos os outros. Vai funcionar assim. Aqui eu só botei um, a gente não perder muito tempo, mas é para todos os outros. Se tivesse dois menos aqui, menos com menos aqui daria mais, tá? Então, jogo de sinal usado para parênteses também serve quando se aqui no lugar do parênteses fosse um colchetes ou também uma chaves. E usado na multiplicação e divisão, que a gente vai ver agora, certo? Então, multiplicação e divisão. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Mais 4 vezes menos 5. Primeiro, veja que aqui, ó, menos 5 está entre parênteses, porque vezes e menos não podem ficar juntos, tá? Nem um sinal, dois sinais não podem ficar juntos. Então, você separa por parênteses, colchetes ou chaves também. Então, os sinais não podem ficar juntos, estão separados por parênteses. Aí você vai fazer 4 vezes 5, 20. Jogo do sinal. Mais com menos, menos 20. Aqui. Agora a divisão. Ó, não pode ficar junto. 6 é positivo, você coloca se quiser, tá? Quando o número é positivo. Mas como eu coloquei aqui, então ele não pode ficar junto do sinal de dividir. Parênteses nele. Então, ó, mais e dividir não pode ficar juntos, botei parênteses. Se você não quiser botar parênteses, você não escreve o sinal de mais. 12 dividido para 6 dá 2, menos com mais dá menos, então fica menos 2. Esse último aqui, multiplicação de novo, ó. 1 vezes 7 é 7, menos com menos, mais, então fica mais 7. E aqui de novo, ó, não pode ficar juntos, um vezes e um menos, então parênteses. Menos, se for negativo, é obrigatório colocar, tá, gente? Não esqueçam disso, ó. Na resposta, se for negativo, é obrigatório colocar. Se for positivo, você só coloca se quiser. Tá bom? Então, é muito fácil. O maior problema é começar a misturar as regras de adição e subtração com multiplicação e divisão, ó.
Veja, jogo do sinal é usado para multiplicação, divisão e sinais separados por parênteses. Se não for nenhum desses casos, não é jogo de sinal, é adição ou subtração. Vamos ver agora uns exemplos aplicados a expressões numéricas, tá? Ó, agora envolvendo números inteiros. Vamos ver aqui esse primeiro exemplo. Menos 1 mais 2 vezes 5. A gente já viu que em expressão numérica é obrigatório começar pela multiplicação. Então, ó, repetimos o menos 1 mais 2 vezes 5, 10. Eu queria também aqui dar um detalhe, ó, que esse 5 é positivo. Então, com 2 aqui é positivo, mais com mais dá mais. Tá? Então, isso aqui é um mais 10. Só que isso aqui a gente faz automaticamente. Tá? A gente só precisaria realmente fazer um jogo de sinal se esse 5 fosse negativo. Aí a gente iria fazer mais com menos e aqui no meio ia dar menos. Mas como não, faz automático. Agora, ó, quando chega nessa situação aqui, ó, nessa onde eu parei, onde eu estou circulando aqui com o mouse, não temos vezes, não temos dividir e não temos sinais separados por parênteses. Então não é jogo do sinal. Cuidado, gente, não é jogo do sinal. Aqui, ó, é adição ou subtração. Aí você vai olhar os sinais. Se os sinais forem diferentes, é subtração, como aqui é. Aí você vai fazer 10 menos 1, 9, e fica o sinal do maior. Mais 9 ou simplesmente 9, tá? O segundo exemplo. É obrigatório resolver o que está dentro do parênteses. Só que dentro do parênteses a gente começa pela divisão. Ó. Divisão tem prioridade. Então, ó, repete o resto. Duas. Sim, outra coisa. Lembrando, ó, número de fora do parênteses não tem sinal, eu não botei. Mas se não tiver sinal é vezes, tá? Entre o 2 e o parênteses existe um sinal de vezes. Eu não botei o ponto não. É porque você já tem que se acostumando. Se não tem sinal, é vezes. Então, 2 vezes, abre parênteses, repetiu 4. 15 dividido para 3, 5. E ó, esse menos já coloca aqui, automático. Se o 3 fosse negativo, aí você faria um jogo de sinal, tá? Mas que ia dar mais. Menos com menos ia dar mais se aqui fosse menos. Como não, vamos continuar. Agora vamos resolver o que está dentro do parêntese. Aí, ó, repete o 2. Aqui eu botei o ponto, tá? Porque a gente vai multiplicar. 4 menos 5 é 1. A gente subtraiu porque o 4 é positivo, o 5 é negativo. Então, ó, mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Sinais diferentes, subtrai e fica o sinal do maior. E agora aqui vai multiplicar, ó. Então, deixa aqui o 1. 2 vezes 1, 2. O 2 é positivo, 1 é negativo. Mais com menos, menos. Então, dá menos 2. Esse terceiro exemplo, ó, tem parênteses, colchete. A gente começa a resolver o que está dentro do parênteses. Então, ó, repete tudo que está fora. Então, repetiu colchetes, o 10, o menos. Aí aqui, ó, dentro do parênteses, os sinais são iguais. Então, ó, cuidado para não fazer jogo do sinal aqui no meio. Ó. Não tem multiplicação aqui no meio, não. Ó. E nem sinais separados por parênteses e nem divisão, ó, nesse meio aqui. Então, são sinais iguais, você soma 1 mais 1, 2. E repete o sinal de menos. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Aí aqui eu quero fazer uma observação. Ó. Dentro do parênteses temos esse menos, que é o resultado da conta de menos 1 com menos 1. E esse menos aqui fora é esse outro menos daqui, ó, que eu estou apontando com o mouse. Tá? Aqui dentro, quando a gente for resolver esse colchetes, primeiro vamos ter que fazer esse jogo do sinal. Por quê? Sinais separados por parênteses é jogo do sinal. Então, menos com menos vai dar mais. Então, fica 10 mais 2. Tá? Ó, então, esse mais é resultado do jogo do sinal desse menos com esse. Tá? Só seguir o mouse. Ó. Menos com menos, mais. Aí fecha colchetes e repete o dividir por 2. Resolvemos o que está dentro do colchetes primeiro. Tá? Ó. Colchetes tem prioridade na divisão. É só lembrar aquelas regrazinhas vistas na última aula. 10 mais 2 dá 12. Repete dividido por 2. 12 dividido por 2, 6. Tá, gente? Então, ó, se aqui você tem alguma dúvida, veja se você realmente está entendendo. Primeiro, quais são as ordens de resolução, tá? Lembre que tem aquelas ordens. Dá uma reprise na aula. É uma aula um pouco rápida, mas isso aqui é um básico mesmo. E isso aqui eu falo com vocês também direto em sala de aula, tá? Então, dá uma verificada com calma. E depois, ó, o exercício. Tentem resolver
essas questões, tá certo? Que a gente vai fazer essa correção em sala de aula. Então, gente, era isso aí. Terminando o vídeo. Até a próxima.